Continuação, capítulo 3, página 58. Todas precisamos de uma segunda chance em muitas áreas da nossa história. E Deus é especialista em usar as pessoas mais inesperadas e quebradas para que saibamos que Ele escolhe as loucas desse mundo para confundir as sábias, a fim de que a glória seja apenas dele. Deus não está escutando nem buscando mulheres perfeitas, mas mulheres autênticas. Não precisamos viver subjugadas pela culpa, pois Deus está buscando mulheres imperfeitas que estejam dispostas a render-se à própria vida. Mulheres cuja maior fome é a presença de Deus. É tempo de restaurar os ouvidos espirituais e o sacerdócio de muitas mulheres. Quando uma mulher funciona em seu lugar de autoridade, ativa outras mulheres que estão estagnadas. Deus espera que assumamos a nossa posição e usemos a autoridade que Ele nos deu quando nos convocou. Escute seu chamado e assuma a sua posição para a qual Deus a chamou. Depois de ter passado pela dinâmica de reino de Deus, Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. A escola de quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando assim as boas-vindas com um sorriso amargo. Com tanta recepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados. Menor ainda é o número de graduados. Talvez seja por esse motivo que vemos muitos dons e pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional, porque muitos não compreendem que falar em línguas no domingo é um dom, mas aguardar a língua na segunda é fruto do Espírito. A escola de quebrantamento tem o poder de nos amadurecer e a maturidade é uma chave de sucesso. Davi se matriculou nessa escola e Saul foi seu professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar e entendeu que existia um Saul dentro dele que precisava morrer. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificadas no lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, reina no palácio, será questão de tempo. Na escola de quebrantamento, aprendemos também a ignorar as críticas e as injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ver Davi ser separado para algo que ele mesmo gostaria de viver. Eliabe representa as pessoas que amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram a nossa vitória. Os Eliabes nos ensinam que abraçarmos a vontade de Deus, deveremos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos o nosso chamado e vivemos intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar as palavras cruéis que muitas delas nos dizem e suas falsas acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por terem dado ouvido a um Eliabe. Eliabe julgou Davi duramente, lançando contra ele palavras duras e ofensivas. Mas Davi não permitiu que a palavra do irmão o paralisassem ou regessem sua vida. Ele sabia quem era e seguiu seu chamado. Há muitas mulheres completamente estéreis por terem o que os outros vão pensar, temerem isto ou dizer sobre elas. Por favor, não espere uma vida sem Eliabes, porque eles são os professores preciosos para a nossa saúde emocional. Sem saber, eles nos ajudam a desenvolver raízes fortes em meio aos ventos. Além dos Eliabes, também contaremos com os líderes, como os professores dessa escola. Talvez você já tenha sido perseguido implacavelmente por uma liderança, mas não desanime. Existem lições valiosas que podemos extrair dessa experiência e de cada Eliabe na nossa vida. A primeira lição dessa escola, geralmente é ministrada por aqueles que considerávamos referenciais, mas falharam conosco. Para ser sincera, lembro-me daquelas escolas em que apenas um professor lecionava várias matérias. E penso que Saul era como um desses professores. Mas vou me ater apenas em uma das matérias que Davi aprendeu com Saul. Em razão de tudo que eles vivenciaram, Davi aprendeu a não retribuir o mal com o mal, mas a retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi não devolver as lanças jogadas contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e a guardar a justificação do céu. Saul foi o professor que ensinou Davi a olhar para dentro de si mesmo, ou seja, um alerta para que ele jamais deixasse ser
como Saul. Saul tinha a posição, mas a autoridade estava sobre a vida de Davi. É provável que, se não reproduzindo a conduta errada em seu principal, era o seu principal professor. Foi através da escola do quebrantamento que Deus arrancou um Saul de coração de Davi. Da mesma forma que algumas pessoas que conhecemos, homens e mulheres de autoridade sobre nós, nos ensinam que nunca devemos ser como eles. Por mais difíceis que tenham sido as lições ministradas pelos professores que Deus permitiu lecionar na nossa trajetória, elas foram usadas para quebrantar o nosso coração. E assim contribuíram, sem saber, para o nosso crescimento. Por meio delas, aprenderemos a dar uma resposta diferente quando estivermos na posição de Saul. O rei Saul procurava destruir Davi, mas seu único sucesso foi ter de se tornar um instrumento de Deus para matar Saul, que vagava nas próprias cavernas de Davi. O que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo, abraçou as duras circunstâncias. Ele deixou que sua personalidade fosse lapidada e, ao findar a prova, Davi estava irreconhecível. Na escola do quebrantamento, aprendemos que não devemos abrir mão de quem somos. No caso de Davi, a simplicidade foi sua armadura, foi o elemento de Deus para conceder a ele a vitória. As pedras lisas de riacho, delicadamente lapidadas pelo tempo e pela água, foram armas poderosas para seu tempo de visibilidade. Da mesma forma que Deus está forjando dentro de nós um lugar secreto, é o que estabelecerá a nossa vitória nos lugares visíveis que Deus tem para nós. Os olhos de todo Israel estavam sobre Davi naquele dia. A escolha de Davi para enfrentar o gigante sem fazer uso de armadura de Saul despertou nele uma nova força, a força do Senhor, para usar habilidades que já possuía. É fácil buscar plataforma de lançamento, tentar pôr em prática aquilo que está funcionando e dando certo em outros lugares e ministérios, mas Deus está em busca de Davi. Homens e mulheres que recusem a vestir algo que não lhes pertence, algo que, em vez de ajudá-la a fluir, acaba engessando na sua vida e ministério em estruturas e modelos prontos, modelos estes que já foram destituídos, assim como Saul já havia sido destituído por Deus com sua própria identidade. Davi não enfrentou o gigante, porém ele acreditava na pequena arma que dispunha, mas porque ele profundamente cria no Deus que tão bem conhecia. Aquilo que aparentemente para muitos era motivo de vergonha, para Davi era a solução e projetou sua vida com Deus. Será aprovada na escola do quebrantamento e em cada matéria nos permitirá passar às fases seguintes, que exigirão de nós uma identidade muito bem firmada e estabelecida. Os momentos de pressão trarão à luz a nossa essência e revelarão quem realmente somos, assim como a atitude de Saul trouxe à luz quem Davi realmente era. Davi, por sua vez, trouxe à luz quem era Saul. As pressões de hoje nos amadurecem para amanhã. Podemos estar angustiadas hoje, com muitos questionamentos que golpeiam nossas certezas e convicções. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher devolver as lanças, porque elas estão nas mãos daquele que perderam a autoridade. Em vez disso, devemos escolher as harpas e prosseguir na adoração, enquanto ele trabalha em nós e através de nós. Acredita, já não existem limites para o que Deus vai fazer em você e através de você. Devolva o mal com o bem. Você verá como todos os Saúls ficarão perdidos e sem direção. Em vez disso, batalhe no caminho da adoração. É a adoração que nos permitirá estar no ambiente perfeito que antecede as lutas e nos faz vivenciar o propósito com foco em Deus e nos processos dele em nós. Pois eles são processos necessários e pedagógicos que nos lançarão para outro patamar. Quando pensamos em José no Egito, sabemos que Deus deu sonhos acerca do propósito que ele viveria. Mas Deus não mostrou a José todo o processo pelo qual ele passaria, porque, por mais doloroso que tenha sido, foi fundamental para que José tivesse uma estrutura emocional e espiritual para a importante posição que ocuparia. O processo nos amadurece. Portanto, se você recebeu uma orientação do Senhor e o seu coração queima em direção a esse propósito, prepare-se para o processo, porque pode ser doloroso, desafiador, mas transformará sua vida, perspectiva e demais, e como consequência a sua vida. Por isso,
Deus começa por dentro, muda as coisas de lugar. Ele nos tira da zona de conforto, nos troca de bando, nos emudece, nos torna aprendiz outra vez, porque sabe que nunca estaremos preparadas o suficiente. Cada etapa é importante para o amadurecimento de Deus em nós. Desejo que você, mulher improvável, vença a tentação de viver no raso das aparências e se lance no profundo de uma vida provada por Deus no lugar secreto. Deus está agindo em você para atuar através de você. Para isso, não anule a sua essência, esperando a aprovação das pessoas. Muito menos dê os seus próximos passos, tendo como base carências ou expectativas alheias. Se parar para pensar, você concluirá que essa combinação nunca funcionou. Pelo contrário, só levou para o terreno fértil do desânimo e da comparação. Ame mais a sua integridade do que sua reputação, porque a integridade diz quem você é de verdade. Já a reputação oscila conforme o povo nos vê. E já dizia Deus a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Seja aprovada na escola do quebrantamento, e Deus poderá usar você. As pressões abafam quem somos. Esther no palácio, quando foi a posição de rainha e os benefícios do rei, tentaram falar mais alto do que seu coração precisou de alguém sentado à porta para relembrá-la do seu propósito. Oh, Deus está chamando homens e mulheres como Mardoqueu. Pessoas como Mardoqueu não atacam os que ocupam o palácio, mas os ajudam a se lembrar de quem são e para o que foram chamados. Pessoas como Mardoqueu são simples e humildes, mas ousadas e pontuais em suas palavras de alinhamento com a vontade dos céus. Mardoqueu gerou Esther o posicionamento correto para um tempo oportuno. Precisamos de homens e mulheres sentados à porta, pessoas desprovidas de vínculos que abafam a verdade e que não têm medo de nos lembrar. Quem sabe não foi para uma hora como essa que você foi levantada para a rainha. Onde quer que seja e que haja um Mardoqueu, existe uma Esther bem posicionada. Onde houver uma Esther posicionada no lugar certo, haverá um povo livre. Uau!